Olá, gente. Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais um vídeo. Nesse primeiro momento eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aqui no meu canal. Graças a Deus eu estou com 44 ou 45 inscritos já. Quero agradecer a você que já compartilhou, que eu vi aí que tem vários compartilhamentos. Gostaria de agradecer a você que já deixou ali um comentário, um joinha. E pedir a você que está assistindo agora que se inscreva para me ajudar, para que nós possamos levar esses conteúdos ao máximo de pessoas possível. E não somente inscrever, para você que já se inscreveu, que ainda não ativou o sininho, e você que vai se inscrever agora também, ative o sininho, e para que o YouTube possa estar te entregando aí esses vídeos. Toda vez que eu gravar um vídeo novo, o YouTube te entrega, tá bom? E eu prometi que viria, dando seguimento ao conteúdo, e estou de volta para isso, falando sobre depressão. No primeiro momento falei sobre a depressão, falei ali, caracterizei um pouquinho a depressão com outros termos, que aqui a intenção aí não é de falar de termos técnicos aqui, isso aí é mais para especialistas, psicólogos, psiquiatras, mas nós somos leigos, Eu vou falar um pouquinho o que eu entendo e você fica ligadinho que você vai aprender. Hoje é para falar do que causa a depressão. Vamos falar hoje o que causa a depressão. E você vai espantar. Você vai se espantar porque de início eu já sei o que você pensa. E você vai ver que não é isso. Só para lembrar você, a depressão não é uma doença onde você identifica assim de primeiro momento olhando para a pessoa. Nós, leigo, não. A gente, despercebido, não. Eu posso dizer que tem pessoas mais espertas nesse assunto aí, que ela consegue decifrar, porque eu fiquei surpreso um dia. Eu vou contar a experiência aqui. Eu estava dirigindo, na época eu estava fazendo Uber, era motorista de aplicativo. Eu estava naquele dia ali, bem pensativo ali, com aquela coisa de depressivo. Aí, quando a passageira entrou no carro, que eu estava indo a destino a passageira, aí eu disfarcei ali, ela entrou, deu boa noite, eu cumprimentei ela, eu me enrolei aqui, cumprimentei ela com boa noite, e por incrível que pareça, quando ela entrou no carro e sentou, a primeira coisa que ela falou pra mim: você não está bem não, né? Você não está bem, né, Solivan? Ela viu meu nome ali na negócio, Aí eu falei, por que você não pertence? Não estou bem? Eu falei, estou bem. Ela falou, não, você não está bem. Você não está bem. Eu fiquei surpreso. Eu perguntei a ela, por que você acha que eu não estou bem? Ela falou, porque eu conheço, na sua voz, pela sua voz, eu conheço que você não está bem. Eu falei, sério mesmo? Ela, sério. Só que eu tinha fingido bem, Aí, ela foi e falou assim, não, eu sou especialista, eu sou psicóloga. Eu falei, tá entendido. Ele falou assim, eu tô num momento hoje meio turbulento, tô com a mente um pouco atribulada aqui. Aí ela foi falando, conversando comigo. Mas assim, pra gente é difícil. Não é igual a doença ali onde, quando a pessoa está com dor de barriga, você vê, às vezes a pessoa está se estribuchando, uma dor de cabeça, que alguém vê, talvez alguém faz uma careta, uma cara feia, não é uma doença ali, uma AIDS da vida ali no estágio avançado, um câncer, que a pessoa fica toda deformada. Essa tal da depressão é aquilo que eu falei para vocês, ela é sutil para pegar a pessoa e ela é sutil na pessoa. Porque a pessoa que está com depressão não quer que muitas das vezes as pessoas ficam sabendo, porque esse negócio parece que as pessoas discriminam, ou não dá muita ligança, não é muito acreditado, os outros acham que é frescura. Entendeu? Então assim, e você deve estar pensando, não, a depressão é quando a pessoa ela tá ali muito
muito triste, porque às vezes perdeu um pai, perdeu uma mãe, talvez é alguém que luta tanto para ter uma coisa e não tem, a pessoa fica deprimida, fica depressiva, né? De repente você está pensando, é alguém que às vezes sofreu na infância, um abuso na infância, né? A depressão, às vezes você está pensando, é por causa de algo que já aconteceu de ruim na vida da pessoa, ou por algo que a pessoa está passando. Não é. A depressão é uma doença que eu acabei de dizer no outro vídeo, é uma doença psicossomática, é uma doença, né, que atinge o seu psique, que atinge o seu emocional, é uma doença da alma, é também uma doença espiritual, tudo se converge. Mas eu vou te surpreender. A depressão, a causa da depressão é o próprio depressivo. A causa da depressão é o próprio depressivo. Um pai que morreu não é a causa da depressão, uma mãe que morreu não é a causa da depressão, um filho que morreu não é a causa da depressão, um marido que morreu, uma esposa que morreu não é a causa da depressão, alguém que está lutando para conseguir algo, tipo uma casa, né, não consegue ver os outros tendo uma casa, fica deprimido, fica depressivo, isso não é a causa da depressão. Se alguém está depressivo por causa de um carro, que não conseguiu um carro, isso não é a causa da sua depressão. Se tiver alguém que está doente, né, numa doença bem ruim, bem feia, né, uma doença, por exemplo, um câncer, de repente talvez AIDS, alguma doença ruim que não tem cura, isso não é a causa da depressão. Se alguém está faltando um membro do corpo, um braço, uma perna, isso também não é a causa da depressão. Aí de repente você está pensando, mas o que é a causa da depressão? Nada de ruim não é a causa da depressão, nada ruim que aconteceu não é a causa da depressão, nada de ruim que está acontecendo com a pessoa não é a causa da depressão. Eu vou dizer para você que não é. A causa da depressão é o depressivo, porque tem muita gente que está sendo a causa da depressão para ela mesma, porque todas essas coisas que eu citei, por exemplo, alguém pode ficar deprimido porque não teve uma casa, porque todas aquelas coisas de ruim aconteceu com alguém, um pai morreu, um filho morreu, ela está doente, perdeu um braço, às vezes, mas ela está sendo a causa. Por quê? Porque ela está pensando, ela não está pensando positivo em cima daquilo, ela está pensando muito naquele algo de ruim que aconteceu com ela. Porque muitas das vezes é inevitável que algo de ruim venha acontecer. É inevitável, desde o começo do mundo, algo de ruim acontece com alguém. Mas dependendo da forma que você pensa, por exemplo, vou citar alguns exemplos para você entender, que talvez você não entendeu ainda. Talvez alguém não tenha uma casa, esse alguém olha para um, tem uma casa, vai em outro lugar, outro tem uma casa, um colega tem, uma amiga tem, um cunhado tem, uma filha tem e ela não conseguiu. Alguém pode ficar depressivo por causa que ela não conseguiu estar morando em um barraco. Mas às vezes às vezes essa casa não é uma coisa ruim esse barraco que ela está morando. Porque ela não está molhando nesse barraco, não está entrando em enxurrada, não está se molhando. Ela está conseguindo dormir direitinho. Se ela não ficasse pensando que aquilo era ruim, ela não entrava em depressão. Porque na verdade nesse mundo, nada vai satisfazer, não preenche vazio de ninguém. Tudo vai ficar, a gente sabe que nós só vamos viver até 80, no máximo 80 anos, e muitas das vezes essas coisinhas deixam uma pessoa depressiva. Um pai que morreu. Alguém pode passar por esse luto sem ficar depressivo, mas no entanto, às vezes alguém acaba ficando, porque fica pensando que o pai morreu, o pai era tudo para ele ou para ela, né? É como se o mundo dela tivesse acabado. Se ela pensa que meu mundo acabou, o nosso subconsciente não entende. Eu vou falar para você, porque isso aconteceu comigo. O nosso subconsciente, nós que temos que trabalhar nele, porque ele não sabe decifrar ou definir o que é ruim e o que é bom. Se algo de bom você ficar pensando que é ruim, aquilo converge em algo ruim. E primeiro passo, que a depressão, que eu falei com você, que é uma tristeza profunda, que onde você vai, aquela tristeza,
ela é caracterizada numa tristeza profunda. É outra explicação que eu vou te dar, porque muitas vezes você está esperando uma resposta só. É igual dicionário. Se você for procurar um significado num dicionário, se você for procurar uma resposta num dicionário, o dicionário vai vir com vários significados, com uma palavra só. Então, depressão são várias coisas. Ela é caracterizada numa tristeza profunda. Mas quem causa isso é a forma que a pessoa fica pensando, vai alimentando aquilo. Porque no início é simplesmente uma tristeza mesmo. Depois aquilo... vários outros sintomas vêm, porque ela mexe em toda a estrutura do corpo, em todos os hormônios do corpo, entendeu? A mente, ou seja, o cérebro não consegue mais ter domínio na pessoa. Então, a depressão, que nem eu falei, se um esposo perder a esposa, ou vice-versa, é comum ficar triste 1 semana, 2 semanas, 15 dias, 20, eu acho que estourado 1 mês, é luto, né? Tristeza, pode ficar triste, normal, pode chorar, porque é saudável até chorar, mas se a pessoa não entender que a vida segue, ela tem que... E não ficar alimentando aquilo ali, não ficar alimentando, porque alimentar é o pensamento, você se alimenta na mente. Nossa, fulano, eu perdi fulano, né? Fulano foi embora, e agora? Eu tô viúvo, e agora? Eu não vou achar ninguém melhor que ele, que não sei o quê. Ou dependendo da forma que a pessoa pensa, não queria perder, e não se contenta nunca com aquilo vira uma depressão. Vira uma depressão. Outra coisa que é mais comum de a pessoa ficar depressiva é algo que a pessoa não conseguiu realizar no passado. Tem gente que fica depressivo por isso. Você que foi, às vezes, quem sabe, foi estuprado no passado. Principalmente para você que às vezes aconteceu agora recente, alguma coisa de ruim, foi estuprado. Você que foi abusado na infância. Você que foi criado sem pai, você que foi criado sem mãe. A maioria dessas pessoas, elas têm problemas sérios de ansiedade, porque começou naqueles pensamentos ruins, pensando só coisa boa, vendo os outros como o melhor, vendo só ela como o pior. E o cérebro entende, o nosso cérebro entende que é isso, e depois para tirar da cabeça é difícil. Você que tem que trabalhar para aquilo, tentar esquecer, tentar pensar só em coisas boas, que é outra forma de vencer esses negócios. Porque é nós que somos a causa da depressão. Ou seja, a pessoa que passou pela situação que é a causa da depressão. Tem gente que já está depressiva, que já está pensando numa situação que ela acha que vai acontecer ainda. Olha para você ver, já antecedendo a situação. É outra causa, é outra coisa que você tem que trabalhar. Não pensa, tenta pensar positivo, tenta não ficar alimentando aquilo ali. E principalmente, colocar Deus em primeiro lugar, buscar de Deus. Porque para você que é crente, para você que é católico, que é macumbeiro, feiticeiro, espírita, em todas as religiões dessa é comum alguém achar que só de fazer aqueles ritos, os evangélicos muitas vezes acham que se alguém está em depressão, alguém está em falha com Deus, ou seja, se alguém está em depressão, alguém, né, só de ir lá, fazer oração, fazer campanha, jejuar, né, e ficar esperando. Às vezes, se alguém é espírita, acha que ir lá fazer uns rituais, tomar banho de não sei o que, e fazer aqueles rituais lá. A depressão, ela atinge o espiritual de qualquer pessoa, principalmente religiosa. Se você estiver ruim com o seu emocional, o seu espiritual vai ruim. Mas é uma convergência. Não tem como uma coisa ficar boa se a outra está ruim. Tudo se converge. É por isso que é perigoso. É perigoso. Você que está, né, com alguma coisa ruim na sua vida, que fica só pensando de ruim, para de ficar pensando, né, que aquilo está ruim. Solivana, você está sendo muito ingênua.
Eu sei que esse mundo é só coisa ruim, principalmente a partir de agora. É por isso que eu gravo esse vídeo, porque eu sei que muita gente vai acabar morrendo de depressão, vai acabar indo de água abaixo, porque só fica olhando as coisas ruins, esperando coisa boa, e quando não acontece, acaba deixando aquela tristeza no coração ali e não tira aquele negócio. Não pode olhar com esses olhos. Se você colocar Deus na sua vida em primeiro lugar, pensa o seguinte: se algo de ruim acontecer, foi Ele que permitiu. E para você tirar a culpa, achar que é você que é culpado, tenta andar, né, na obediência do Senhor, que aí você vai viver, né, ali sem culpa. Depois você não vai ficar se culpando. E no próximo vídeo, eu vou falar para a pessoa que já está em depressão. Eu vou falar para a pessoa que já está vivendo na depressão. Hoje, o vídeo de hoje, né, foi mais para pessoas que ainda está vivendo uma tristeza ali, vivendo ali numa situação que a depressão pode levá-la de água abaixo a qualquer momento. Você ainda está em tempo. Você ainda está em tempo de escapar dessa. Tudo aquilo que te aconteceu já ficou no passado. O que você está vivendo não está ruim. A situação que você está não está ruim. Tenta olhar para as pessoas, olha para um lado, olha para o outro. Se você não conseguir ver, entra na internet, tenta procurar a situação ruim que você vai ver que tem. Então a sua situação ainda está boa, não é motivo de você ficar pensando a respeito disso, né? A respeito dessa situação que está te acontecendo, pensando. Tenta driblar essa situação que está te acontecendo, vai orar, você vai levar uma cesta básica para alguém, vai orar para alguém, né? Vai beijar alguém, vai abraçar alguém, vai rir, que todas as coisas boas que você fizer, o seu cérebro vai recebendo. Tenta rir, tenta brincar, tenta ficar pensando nos momentos bons. Você vai para um culto, aconteceu uma palavra boa, chega em casa, se alegra desde lá, chega em casa alegre. Pega algo, se você conseguir viver sem ficar muito focado em jornais que só passa coisa ruim, tenta tirar as coisas ruins da sua mente, você vai ver que essa depressão, essa tristeza profunda irá sumir da sua vida. Outra dica para nós finalizar nesse vídeo, porque outra dica que eu vou te dar: se você está tomando remédio, eu falei que os remédios que os médicos lá que trabalham com pessoas assim, com a mente, né, ou seja, os psiquiatras, os psicólogos, eles passam remédio que tem aquele efeito, que aqueles hormônios que eu falei no nosso cérebro. O cérebro ele trabalha com os hormônios que libera, né, aquela felicidade. Tem os hormônios que muitas vezes neutraliza aquele sintoma ruim, aqueles efeitos ruins que a depressão causa. Então esses remédios são colocados aquelas substâncias. Então se a gente consegue gerar do nosso próprio cérebro essas coisas que esses remédios, né, que os médicos passam pra gente, por que não trabalhar na nossa mente? Se você conseguir conversar com o seu médico, tirar esses remédios, só que você não pode parar de usar de vez, por causa dos efeitos rebotes. Porque eu já usei remédio sim, e já parei na época que eu tomava, de usar, eu vi o que era o efeito colateral daquilo. É perigosíssimo. O certo é você fazer o desmame desse remédio. Se você usava um comprimido, você começa usando, por exemplo, a metade, né, depois você passa a usar a metade da metade, né, depois você passa a usar um dia sim, um dia não, até você tirar, né, da sua vida o remédio. Converse primeiro com o seu médico. Aqui eu não sou médico, eu sou simplesmente aí um terapeuta para te ajudar. Tá? O vídeo já está longe demais, já está com quase 20 minutos. Não consegui resumir, que o assunto é muito grande. Mas no próximo vídeo vou estar falando para pessoas que já estão em depressão, que já estão vivendo estágio
depressivo avançado. Porque para você que está na depressão simples, está na tristeza ainda, você já consegue se livrar. Então, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Envia para o máximo de pessoas possível que você puder. Ative o sininho, não esqueça. Deixa o seu joinha, deixa a sua dúvida, né? O seu comentário, né? Vamos interagir para que nós possamos chegar até o final, todo mundo bem. Fique na paz, no nome de Jesus.